Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui seu irmão João Rodrigues, ministro da Nova Aliança, ministro de um novo pacto, tá bom, meus amados irmãos? Então, desde já, eu quero aqui agradecer a Cristo pela vida de cada um dos meus amados irmãos, das minhas amadas irmãs, que juntos vamos crescendo em graça e conhecimento. Mais uma vez aqui pela página do Facebook, Expansão do Evangelho, pelas plataformas do YouTube e também na rádio, tá bom? Essa live, essa programação, essa mensagem também está sendo ministrada. Também vim ali pela rádio Vida Livre, tá? De Fortaleza, meu irmão Chagas Bezerra. Muito obrigado, meu irmão. Que Cristo continue abençoando, ou seja, iluminando a sua mente para projetar esses projetos maravilhosos. E um deles é a rádio, né? Vida Livre, totalmente ao inverso, né? Então, nesse exato momento, eu quero só agradecer a Cristo pela vida de cada um dos meus amados irmãos, a qual nós estamos iniciando mais uma mensagem da palavra do Cristo ressuscitado. E o tema de hoje será sobre a superioridade da nova aliança, né? A aliança de Cristo, né? Que ela é superior ao antigo pacto, à lei de Moisés, tá bom? Então, um abraço a todos os ouvintes da rádio Vida Livre, aos meus amigos do Facebook e no meu canal no YouTube, a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, tá bom? Então, desde já, sejam bem-vindos para juntos crescemos em graça e em conhecimento. Então, desde já, sem perca de tempo, vamos para o assunto que está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos em Coríntios, o capítulo 3, versículo 1 em diante. Nós estaremos crescendo em graça e conhecimento dentro desse assunto, tá bom? Então, desde já, fique-se à vontade para interagir, comentar. Prometo, meus amados irmãos, que quero ser bem objetivo dentro dessa questão, a qual a nova aliança, o poder, a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança, tá bom? Então, vamos lá. Então, em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 em diante, vai dizer assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como de alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Então, o apóstolo Paulo vai falar aqui, dentro desse assunto, sobre a nova aliança e a antiga aliança, a superioridade da nova aliança da antiga aliança. Então, dentro desse texto, nós vamos abordar pontos importantes e, mais uma vez, eu quero dizer aqui para o meu irmão, para a minha irmã, que eu sempre estarei falando diversas vezes, toda vez que eu tiver a oportunidade, que eu vim na mídia, nas redes sociais, no canal no YouTube ou na rádio, eu sempre estarei tratando desse assunto sobre a antiga lei e o novo pacto, tá bom? Porque tá chegando muita gente, para a honra e glória de Cristo, muitas pessoas que estão saindo da religião, do sistema, daquilo que oprime e tá vindo para a graça. Então, alguns ainda têm dificuldade de entender antigo pacto e novo pacto. Então, sempre há necessidade de nós estarmos repetindo as mensagens em relação a esse assunto para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Então, mais uma vez, o assunto será sobre esta questão, tá bom? Então, o versículo de número 2, de 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 2 diz assim: vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Vamos lá entender assim. O antigo pacto era totalmente diferente do novo pacto. Então, no novo pacto, a carta, presta muito bem atenção. Olha o que está dizendo no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo de número 2, diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações. Aonde é que é escrita a lei no novo pacto, na nova aliança? As ordenanças do Criador, aonde é escrito? No nosso coração. Não é mais em tábuas, não é mais em placas. Vamos entender o texto. Então diz: vós sois a carta, nós somos a carta, nós que somos a igreja, o corpo de Cristo, aonde o Espírito Santo habita, né? Por isso que fala: vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Entende? Então vamos lá. O versículo de número 3 vai dizer assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo, nós não somos a carta de Moisés. Nós não estamos presos aos mandamentos de lei mosaica dos judeus. Nós somos a carta de Cristo, como diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3. Enquanto nós não entender essa questão,
que o novo pacto é uma coisa e o antigo pacto é outra, sempre nós vamos ter problema. Então precisamos entender que o que serve para nós como base, como fundamento, é o Evangelho da Graça, é a doutrina do Cristo ressuscitado. Então nós somos a carta aberta, escrita, nós somos a carta de Cristo. Tá bom? Então vamos que vamos, meus amados irmãos. Fique à vontade para interagir, para comentar. Compartilhe essa mensagem nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tá bom? Enfim, aonde você puder divulgar não só a mensagem a qual está sendo ministrada pela minha pessoa, mas a mensagem de todos meus irmãos, minhas irmãs que pregam o Evangelho da Graça, esse Evangelho genuíno, esse Evangelho que não tem fermento, que não tem manipulação, um Evangelho gratuito, sadio e que não se faz bem. Então sempre que você puder, tá? Compartilhar essa mensagem, compartilhe, porque isso será muito importante. Fazer com que essa mensagem corra é o alvo principal de nós pregadores da graça. Nós que pregamos a graça, a nossa missão de ser ministro de um novo pacto é desmitificar as mentiras que a religião há muito tempo prendeu as pessoas. Então a gente vem nas redes sociais, a gente vem no WhatsApp, a gente vem no Instagram, a gente vem no YouTube, vem na rádio, né? A rádio Vida Livre do nosso irmão Chagas Bezerra de Fortaleza. Um abraço para o meu irmão, tá? Então, quando a gente vem trazer essa mensagem, o intuito aqui é levar essa mensagem para salvar a mente dos eleitos que ainda estão na religião. Nós, pregadores da graça, não pregamos para salvar espírito. Você está entendendo? Porque o Espírito já foi eleito antes da fundação do mundo. Nós não viemos aqui com essa missão. A missão de nós, pregadores da graça, é anunciar o Evangelho da Graça para os eleitos que foram eleitos, porém ainda estão na religião, porque ainda não ouviram uma mensagem dessa poderosa. Porque muitas das vezes estão nas práticas judaicas, né, da religião, porque muitas das vezes não tem alguém que venha e abra as escrituras e mostrem para ela que de fato está nas escrituras aquilo que nós estamos dizendo. Então se sinta à vontade para junto crescermos em graça, em conhecimento. Aqui é a palavra, o que permanece é a palavra que é fiel e verdadeira. Então, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, eu acredito que você está com a Bíblia em mão, e eu dou um conselho para você, principalmente você que está assistindo pela primeira vez. É importante você abrir a sua Bíblia e examinar se de fato está nas escrituras aquilo que está sendo dito agora, para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Diz assim, o 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Você está entendendo aqui? Dá para você perceber aqui que aqui o apóstolo Paulo está falando para os cristãos em Corinto do antigo pacto e do novo pacto, o poder que tem a nova aliança da antiga aliança. Então, no novo pacto, a receita é clara e objetiva. Nós somos a carta de Cristo. Nós não somos mais, ou melhor, na verdade a gente nunca nem foi seguidor de Moisés e nem tampouco precisamos guardar lei mosaica. Por que, meu irmão João Rodrigues? Preste muito bem atenção. Você que está me assistindo agora, você não é judia, você não é judeu. Você não nasceu em Israel, você não é da nação de Israel. Logo, a lei mosaica não é para mim e nem para você. Nós que estamos no Brasil, nós somos brasileiros considerados como gentil. Então, nós vivemos a graça do Cristo ressuscitado. Muitas das vezes as pessoas não conseguem guardar nem a lei do seu próprio país. E ainda querem guardar leis de outros países que de fato não conseguem. Outra coisa que eu quero dizer aqui bem claro. Eu estou pregando aqui, revelando, mostrando a revelação da palavra sobre a nova aliança e mostrando que nós não precisamos cumprir com os rudimentos da antiga aliança, da lei de Moisés. Eu não estou falando aqui de lei que são estabelecidas no Brasil. Eu estou falando da lei mosaica, tá bom? Então vamos lá. O versículo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Aí eu te faço uma pergunta. A confiança que você tem em Deus
É pela pessoa de Moisés? É pela a lei de Moisés? Ou é por Cristo? Quem morreu no madeiro, na cruz? Quem foi crucificado? Foi Moisés com a lei mosaica? Ou foi o Cristo Jesus de Nazaré? Ou foi o Cristo ressuscitado? Então presta muito bem atenção em quem você quer seguir. Porque não adianta tentar seguir as leis mosaicas, porque não vai funcionar. Nós que somos gentios, nós vivemos pela graça. Pela graça, só é salvos, tá bom? Então, estou mostrando hoje, nesse exato momento, mais uma vez, porque muitas pessoas novas que estão chegando na graça precisam entender que nós não precisamos da lei mosaica. A lei hoje é do Espírito Santo, que habita em mim e que habita em você. Então, é por isso que em 2 Coríntios, o capítulo 3 e versículo 4, sempre eu gosto de estar repetindo as passagens bíblicas para poder as pessoas entender, porque nem todo mundo entende e consegue pegar de primeira. Então, olha o que está dizendo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Leia comigo. Diz assim: é por Cristo que temos tal confiança. A confiança que a gente tem em Deus é por Cristo e não é por Moisés, não é pela lei mosaica, né? É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Aí o versículo 5 vai falar assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, ou seja, vem do Eterno, ou seja, vem do Criador, ou seja, vem do Espírito. A capacidade que nós temos, ela não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. É Ele que nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança, de um novo pacto. É isso que Ele faz. É por isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. A pessoa se forma em teologia, faz faculdade e não consegue separar os pactos. Não consegue separar o antigo pacto do novo pacto. Por isso que há essa confusão, por isso que há muitas religiões. Então, desde já quero aproveitar aqui esse gancho e dizer para cada irmão, para cada irmã que assiste essa mensagem: eu não sou religioso, não sigo nenhuma religião, não frequento nenhum templo feito por mão de homem. Por quê, meu irmão João Rodrigues? Primeiro, religião não é do Criador, religião é do homem. O Criador não criou religião, quem criou religião foi o homem. Por que eu não frequento templos religiosos? Porque esses templos religiosos, como diz no Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 48, fala que o Criador que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mão de homem. Sabendo disso, eu tenho certeza e conhecimento das Escrituras, a qual o Criador não habita nesses templos feitos por mão de homem, eu não preciso ir lá. Por quê? Porque as Escrituras, ela me assegura, ela me dá firmeza daquilo que eu estou acreditando, daquilo que eu acredito que o Espírito Santo habita em nós. Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo somos nós, o templo de Deus somos nós. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Logo, nós somos a igreja viva do Cristo ressuscitado. Como se diz a própria palavra, que nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Então, por essa razão, não sou religioso, não frequento o templo feito por mão de homem, tá bom? Não sigo nenhum tipo de religião. Eu acredito apenas na palavra. E outra que eu quero dizer aqui para você. Essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela está quase toda adulterada. É a versão que está mais adulterada. Por quê? Porque ela tem vários significados trocados. Por quê? Porque ela foi traduzida por um padre chamado João Ferreira de Almeida. Então, trocou diversos significados da palavra. Eu estou estudando a Bíblia israelita, estou estudando a Bíblia de Jerusalém, estou estudando esta Bíblia, né? E estou focando muito agora na Bíblia de Israel, que é a Bíblia israelita. É muito boa, ela se aproxima muito dos originais, tá bom? Então precisamos crescer em graça e conhecimento para não ficarmos perdidos, porque essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, precisamos pregar com ela, mas com cuidado, com cautela, para não trocar os significados da palavra, como fez João Ferreira de Almeida. Então vamos que vamos, crescemos em graça e em conhecimento. Então você que está chegando agora na graça, que está vendo pela primeira vez essa mensagem, que está se assustando talvez com coisas novas que você está vendo hoje, eu quero que você fique até o final dessa live,
comente, fique à vontade, assista essa mensagem, compartilhe. Se você gostou, se você está gostando, compartilhe com os amigos, com as amigas. Faça com que essa mensagem corra. O que é mais importante aqui é que eu não estou falando algo de mim mesmo. Eu estou falando o que está nas Escrituras. Por isso que eu aconselho você a acompanhar nas Escrituras e acreditar no poder que tem a palavra do Criador. Né? Então, em 2 Coríntios, o capítulo de número 2, no versículo 3, lá no, 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6, diz assim, olha o que vai dizer no versículo 6. O qual nos fez também capaz de ser ministros de um novo testamento. Presta atenção, você pregador da graça, você pregadora da graça, você não foi chamado para ser ministro da religião, você não foi chamado para ser ministro dessas igrejas feitas por mão de homem. Você não foi chamado para ser ministro da lei mosaica. Você não foi chamado para ser ministro da doutrina e da cultura de Israel. Não, nós fomos chamados, nós fomos capacitados pelo Criador para ser ministro de um novo pacto, de um novo testamento. Está bem claro o texto. Aí você deve estar questionando, irmão, eu não preciso mais do antigo pacto, da antiga aliança, como doutrina, não. Você tem de ler o antigo pacto como se fosse uma história. E quando você lê o antigo pacto, você logo se entende que aquilo é sombra. São sombras vindouras das coisas que viriam em Cristo. Então, hoje o ministério é do Espírito. Nós somos ministros, tanto homens como as mulheres que pregamos o Evangelho da Graça. Nós somos ministros de um novo pacto, de uma nova aliança, e não da antiga aliança. Você não foi chamado, eu não fui chamado para pregar a lei de Moisés como base, como doutrina para nossas vidas. Eu expliquei agora há pouco, anteriormente, que a lei mosaica ela não serve para nós, principalmente para nós que moramos no Brasil, que não somos judeus. Tá? Então, o versículo 6, o qual nos diz assim, o qual nos faz também capaz de sermos ministro de um novo testamento. Que palavra maravilhosa! Não da letra, mas do Espírito. Nós somos ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. É por isso que Jesus de Nazaré, nos tempos da sua carne, quando esteve na terra, ele disse para aquela mulher, quando ele estava conversando com aquela mulher, ele disse, ó mulher, é chegada a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Meu irmão, não é no monte que se deve adorar, tampouco é em Jerusalém que se deve adorar. Mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então, no novo pacto, na nova aliança, é em espírito. Nós somos ministros em espírito. Quando a gente abre a boca para falar das grandezas do Cristo ressuscitado, o Espírito Santo vai colocando as palavras da revelação em nossos lábios, que vai de acordo com o que está na palavra, sem precisar manipular. E esta palavra ela vai alcançando a mente dos eleitos que ainda estão nas religiões, e eles vão se libertando das algemas, né, das culturas pagãs, dos evangélicos, da religião, do catolicismo, e eles se rendem à graça do Cristo, a graça sem fronteira, a graça que tem amor, a graça que tem paz, que tem liberdade, que faz com que a gente entenda o verdadeiro sentido da vida. Então você, eu e você, nós somos chamados para ser ministro de uma nova aliança, e não da letra, mas em espírito. É o que está dizendo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Que palavra! Então faço questão de repetir várias vezes, porque tem pessoas novas que estão assistindo esta mensagem e querem entender. Porque quando você vai ler aquilo que está lá no Antigo Pacto e você quer colocar na sua vida como regra, como base, como doutrina, vai ter um problema. Porque não é mais para nós, não é mais para nós. O ministério hoje é do Espírito, a revelação é da graça. O apóstolo Paulo recebeu a revelação, não foi através de escrito, ele recebeu ao terceiro céu. O Cristo ressuscitado revela para ele as grandezas que foram reveladas. E até hoje a gente desfruta dessa maravilhosa bênção que o Criador deu para nós desfrutar. Isso é importante, isso é o verdadeiro sentido da vida. Oh, que palavra linda, meu irmão. Já parou para pensar você abrir as Escrituras em 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 6, e você descobrir, eu descobri, que nós somos ministros de um novo pacto, de uma nova aliança, né? Vamos que vamos.
crescer em graça e em conhecimento. Vamos que vamos. A internet aqui tá boa. Alguém disse que tá travando, mas a internet aqui tá boa, né? Talvez acredite que deve ser lá a internet. A internet aqui tá show de bola. Então vamos que vamos. Então na continuação aqui tá dizendo assim, o versículo... Eu vou repetir novamente o versículo 6, porque é interessante a gente entender isso aqui. Eu estava fazendo uma live anteriormente e disse para uma pessoa que estava assistindo a live que o ministério da lei de Moisés, ele é um ministério de morte, transitório e de condenação. Aí eu pergunto, serve para nós o ministério de morte, transitório e de condenação? Não. O ministério para nós é do Espírito, né? É do Espírito que serve para nós. Então é importante nós crescermos em graça e em conhecimento em relação a essas questões. Vamos que vamos crescendo em graça e em conhecimento, meus amados irmãos. Vamos lá. Então, olha o que está dizendo em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6. O qual nos fez também capaz de sermos ministros, né, de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí entra o versículo de número 7, que é muito lindo essa passagem bíblica. Vai dizer assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar-se os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Olha aí, transitório. Meu irmão, só não entende isso aqui é quem não quer. Quem quer continuar na lei mosaica tá numa tremenda cegueira espiritual. Tá fundo até o pescoço dentro da religião. A pessoa olhar para um texto desse aqui, é em 2 Coríntios capítulo 3, e versículo 7, não entender que essa lei de Moisés não tem nenhum valor para nós, que Cristo já nos libertou, melhor dizendo, já libertou aquele povo, nós já nascemos libertos. Nós que estamos depois do ano 70, nós já nascemos libertos da lei mosaica. Nós já nascemos livres. Nós somos a igreja, o povo de Deus, nação eleita. Então, as pessoas que leiam essa passagem aqui, de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, e ainda quer colocar em prática um ministério de morte, de condenação e transitório, peraí, é complicado, meu irmão. É por isso que eu faço questão de sempre estar explicando isso aqui. E sempre aparecem alguns defensores da lei de Moisés. E sempre eu estarei aqui falando da graça do Cristo ressuscitado. Muitos não vão aceitar a verdade. Por que não aceitam a verdade? Porque o próprio Senhor endureceu o coração deles para não ver essa revelação aqui. Mas nesse exato momento tem eleita que está vendo. Que quando vai observar isso aqui, nossa, é verdade o que ele está mostrando nas Escrituras. Na verdade ele não está inventando, ele está mostrando o que está nas Escrituras. Quer ver como está nas Escrituras? Mostrar para você que esse ministério de morte, de condenação e transitório não é bom para mim nem para você, que é o ministério de Moisés, da antiga aliança. Olha o que está dizendo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, quem é o ministério da morte? O ministério de Moisés. Esse é o ministério de morte. E não foi para isso que Cristo nos chamou. Ele chamou nós para ser ministro de uma nova aliança, de um novo pacto. O ministério do Espírito e não do de morte. Então ele vai dizer... Esse é o ministério de morte, gravado com letras em pedra. Quem foi gravado com letras em pedra? Foi as leis de Moisés. As leis que Deus deu para Moisés no antigo pacto. E os preceitos e conceitos que juntando se dava 613. Esses daí, que é ministério de morte. Além de ser um ministério de morte, olha o que vai dizer. O versículo 7. Se é ministro... E se é ministério da morte gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar-se os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório, também era transitório, algo que era de passagem. O versículo 8 vai dizer assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aí o apóstolo Paulo faz uma pergunta para os cristãos em Corinto naquela época. O ministério do Espírito não é de maior glória, meu irmão? Por que
que o ministério do Espírito Santo, é muito maior do que o ministério de Moisés. Porque o ministério do Espírito, ele habita em nós. Primeiro passo, o Espírito Santo habita em nós, no nosso facultativo, no nosso culto racional. Aí o que acontece? Além de habitar em nós o Espírito Santo, ele é um ministério vivificante. Já a lei de Moisés era um ministério de morte, de condenação e transitório. Mas aí vocês devem estar pensando assim, mas eu não estou vendo aí, meu irmão, que o ministério de Moisés é de condenação. Calma que eu vou ler o texto. Já provei para você sobre o ministério de morte, que é Moisés, né, o ministério de Moisés, e que ele era transitório. Na sequência, o apóstolo Paulo vai explicar que o ministério do Espírito é muito maior, meu irmão. Então só não entende quem não quer isso aqui, é quem de fato não quer dar ouvido para a graça redentora de Cristo, que não quer valorizar o sacrifício de Cristo. Já parou para pensar quando Jesus fala, ou melhor dizendo, quando o Espírito Santo usa a pessoa do apóstolo Paulo para falar em Romanos capítulo 10, versículo 4, que ele diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que nele crê. Então aqueles que creram na justiça de Cristo lá no madeiro, não tem mais lei sobre eles, porque Cristo colocou fim na lei. Isso é muito forte. Então o versículo de número 9 vai dizer assim, porque se o ministério da condenação, lembra que eu falei? Olha que, meu irmão, se você quer ainda continuar a pregar a lei, pregue, mas é condenação, é ministério de morte e é transitório. Aí ele vai dizer, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Ô glória, que palavra maravilhosa. Então a justiça na pessoa de Cristo, do Cristo ressuscitado, é muito maior. É muito maior, meu irmão. Você não tem noção da dimensão do que é viver em espírito, crescer em graça e em conhecimento, examinar as escrituras. Quando, outrora, um tempo, quando nós estávamos na religião, a gente lia um texto desse aqui e não entendia nada. Hoje, com os olhos iluminados, com a revelação da graça, a gente olha para isso aqui e entende a colocação do verbo, verbal da palavra do Criador. Impressionante como é que é as coisas. Hoje a gente entende. Então, a nova aliança ela é superior à lei mosaica. Aí, talvez algum irmão da graça está dizendo assim, mas irmão, estou cansado de ouvir essa mensagem da antiga aliança, da nova aliança. Eu entendo, meu irmão, eu entendo, minha irmã. Só que tem muitas pessoas que estão chegando novinhas na graça, que estão ouvindo essa mensagem pela primeira vez. E nós precisamos sempre estar repetindo que para nós que queremos crescer em graça e em conhecimento, precisamos separar os pactos bem separados para não ficar essa confusão. E hoje, as pessoas por aí que se dizem, alguns que se dizem pregar graça, a religião, você entra nos templos feitos por mão de homem, eles estão lá pregando os rudimentos da lei. Quer um exemplo? Quais são os rudimentos da lei? Eles pregam o batismo de João Batista que está antes da cruz, eles pregam o jejum que está antes da cruz, eles pregam a subida no monte que está antes da cruz. Eles até acrescentaram e colocaram na Bíblia a palavra campanha, que não tem nas escrituras, mas eles colocaram, isso são rudimentos inúteis e pobres, ou seja, isso não é graça. Porque a graça é de graça, tudo é de graça. No novo pacto não tem mérito do homem. No antigo pacto, para você ser justificado diante do Criador, você teria de praticar as obras da lei. Na graça não, no Cristo fez o sacrifício perfeito para que eu e você desfrutasse apenas dessa graça maravilhosa, tremenda. É isso que o Cristo quer de mim e de você. Desfrutar daquilo que ele já conquistou no madeiro, estabeleceu para que a sua igreja reine em vida. E é isso que nós queremos para nossas vidas, crescer em vida. Então, quando a gente tem esse entendimento, que a gente sente no nosso coração, essa alegria, a gente quer compartilhar com as pessoas. A religião está furiosa com nós, pregadores da graça. Por quê? Porque levamos o verdadeiro evangelho genuíno. A gente não cobra nada. A gente não cobra dízimo de ninguém. Porque o dízimo era para os judeus. Não é para nós que moramos no Brasil. E outra coisa, o dízimo dos judeus
era alimentos, não era dinheiro, como eles manipulam aqui no Brasil e dizem que é dinheiro. Então, o nosso compromisso é com a palavra e não com o conceito de homem. A gente vem todos os dias na tela do Facebook, do Instagram, nas rádios, né? Anunciar essa palavra maravilhosa. Nesse exato momento, essa mensagem também está sendo transmitida pela rádio do nosso irmão Chagas Bezerra, de Fortaleza, a rádio Vida Livre. Tenho certeza que tem alguns irmãos que estão ouvindo. Então, esta palavra, o compromisso que nós temos aqui é revelar, ou melhor dizendo, mostrar a revelação da palavra que está escrita, que foram ocultas, que foram escondidas há muito tempo pela religião. Por que foi escondido? Por causa dos seus próprios interesses. Então, se você está gostando dessa mensagem, meu irmão, comente, fique à vontade, compartilhe nos grupos do WhatsApp, Facebook, sinta-se à vontade. Na sequência aqui, olha o que vai dizer o texto. É em 2 Coríntios capítulo 3. E o versículo de número 10 diz assim: porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. O 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O ministério do Espírito, ele permanece, ele é para sempre. Que palavra maravilhosa, que tremenda essa palavra, né? A lei de Moisés era transitório. Eu louvo e engrandeço a Cristo, que a lei de Moisés, ela não está mais em vigor. Cristo já aboliu a lei, ele já exterminou com a lei. E a lei naquela época, Jesus veio tirar debaixo da lei os eleitos, a nação de Israel. Nós que somos gentios, que estamos depois do ano 70, já nascemos sem lei. Aquela lei nunca foi para nós. Aí alguém está dizendo assim, mas de fato, será que é verdade mesmo que Cristo aboliu a lei? Leia comigo em 2 Coríntios, para encerrar essa mensagem poderosa, gloriosa. 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo de número 14. Presta atenção. 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 14. Olha que coisa, que palavra maravilhosa que o Criador diz aqui na palavra. Ele diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. É o que a religião faz aí hoje. Só leia o Antigo Testamento quando a gente entra nesses tempos feitos por mão de homem, né? Ele vai dizer assim na continuação: o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. Meu irmão João Rodrigues, o que significa essa palavra abolir? É que Cristo foi lá, cumpriu toda a lei, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, e automaticamente aboliu, tirou, né? Desfez a lei, estabeleceu a graça de Cristo Jesus. Então, se a religião ainda continua pregando a lei de Moisés, é porque eles ressuscitaram a lei de volta. Cristo aboliu a lei, como está dizendo aqui, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas a religião trouxe de volta, né? Então, meus amados irmãos, desde já, eu quero agradecer a cada um dos meus amados irmãos que participaram, que viram essa mensagem, que comentaram. Eu fico grato pela participação dos meus irmãos, das minhas irmãs. Muito obrigado, tá bom? Eu quero desde já agradecer a Cristo pela vida de cada um dos meus irmãos, os ouvintes da rádio Vida Livre, tá? Que o Cristo possa continuar iluminando o entendimento de vocês, para juntos estamos crescendo em graça e em conhecimento, tá bom? Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no meu canal no YouTube, é a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. A página do meu Facebook também é a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. E a rádio Vida Livre. Eu estarei fazendo essa programação aos dias de terça, aos dias de quinta e aos dias de sábado. Todas as 10 horas da noite. Estarei ao vivo, né, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela rádio Vida Livre, nesses horários a qual eu disse para vocês, tá bom? Então, desde já, fica aqui o convite de antemão para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Um abraço forte do seu irmão João Rodrigues da Chapada Diamantina e até a próxima mensagem. Graça e paz, que todos tenham um excelente entendimento da palavra do Cristo ressuscitado. Graça e paz.